O crente pode se separar? Tá tudo bem? Afinal de contas, o mundo já se modernizou, todas as coisas já mudaram. Será que tá tudo bem o crente se divorciar? E o crente divorciado, ele pode se casar novamente? Quais são os reais motivos que uma pessoa pode, de acordo com a palavra de Deus, se separar? Será que eles existem? Ou será que todo casamento que se desfaz, os crentes que se divorciaram não podem nunca mais casar com ninguém? Será que o crente pode se casar outra vez? Vamos conversar sobre isso? Olá, eu sou o Marcos Honório Júnior e é um prazer estar aqui para conversar com você sobre a palavra de Deus. O nosso desejo é trazer para você um conhecimento da palavra de Deus acessível e que seja prático para a sua vida. Muito importante, se você gosta do nosso conteúdo, você já lembrar de curtir, seguir a gente, deixar aqui clicar aqui no sininho para receber aí as notificações. Outra coisa também muito importante, aqui na descrição a gente tem o link dessa equipe maravilhosa que é a SoulLab, que ajuda a gente a captar isso aqui. Se você quer vídeos de qualidade, produção de vídeo, de foto, entre em contato com eles porque eles vão abençoar tremendamente a sua vida. Mas uma das coisas que eu sou mais perguntado na minha vida cristã, tanto na igreja como na internet, é sobre a questão do casamento. O crente pode se divorciar? Bem, o casamento ele é um compromisso sagrado. A Bíblia fala que o matrimônio ele é digno de toda a honra, né? A Bíblia diz que o homem deve se unir à sua esposa e eles são ambos uma só carne. Mas, contudo, vivemos num mundo moderno onde muitas pessoas estão se divorciando, muitas pessoas estão se casando novamente, e fica a pergunta: está tudo bem o crente se divorciar? Ou quais são as condições, se é que elas existem, que um crente pode se divorciar? Será que elas existem mesmo? E se ele pode se divorciar, ele pode se casar novamente? Bom, eu quero primeiro apresentar algumas questões para você que eu acredito que vão te ajudar. Primeiro, entender o propósito bíblico do casamento. Em Gênesis capítulo 2, 24, o Senhor diz: Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e são os dois uma só carne. Efésios capítulo 5, ele cita esse texto do versículo 22 ao 33, e ele vai dizer que essa união do homem e da mulher é como um símbolo da união entre Cristo e a igreja. Olha, a igreja não se divorcia de Cristo, a igreja não se separa de Cristo e nem Cristo da igreja. Em Malaquias capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. De fato, algumas traduções vão dizer o repúdio, e existem aqueles que vão argumentar se divórcio ou repúdio é a mesma coisa ou não, e a gente vai conversar sobre isso. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é o divórcio na Bíblia. No Antigo Testamento, lá na lei mosaica, em Deuteronômio capítulo 24, é apresentado a lei do divórcio. Naquele caso, dos versículos 1 a 4, é dito o seguinte: se o homem ele é casado com a mulher e ele quer repudiar essa mulher, ele deve dar uma carta de divórcio a esta mulher. E se ela se casar com outro homem e esse homem também repudiá-la, o primeiro marido não pode recebê-la novamente. A carta de divórcio é uma garantia para a mulher. No mundo antigo, os casamentos não eram feitos por afinidade, não eram feitos porque as pessoas estavam se apaixonando, porque as pessoas se amavam e se escolhiam. Era um acordo, e era um acordo comercial, majoritariamente, feito entre pai da noiva e pai do noivo, e muitas vezes a mulher ela era uma propriedade do marido. Então a carta de divórcio, ela dava alguma segurança para a mulher repudiada, aqui é a diferença entre divórcio e repúdio, ou seja, não havia uma iniciativa feminina para o divórcio, era o marido que rejeitava a mulher. Agora, se ele rejeitava a mulher, ela tinha o direito de ter a carta de divórcio, porque isso era uma proteção para ela, para que esse marido não fizesse maldades com ela e essa coisa toda. Contudo, em Esdras, capítulo 10, nós temos uma cena muito estranha. Veja, o livro de Esdras narra o povo voltando da Babilônia para a Terra Prometida. E ele vai narrar, principalmente, o ministério de três homens, de Zorobabel, de Esdras e de Neemias.
A primeira comitiva que veio da Babilônia para Israel, eles vieram com Zorobabel, eles começaram a edificar o templo e eles pararam no meio do caminho. E os homens de Israel passaram a se casar com as mulheres da região, as moabitas, as mulheres que eram de outras crenças. Quando esse foi um dos principais motivos pelo qual o povo pecou e foi expulso da terra. Quando Esdras chega à terra prometida, vindo da Babilônia, e ele descobre que os homens fizeram isso, ele fica indignado. E então Deus ordena que os homens se separem das mulheres de outros arraiais. É uma cena assustadora, mas nós vemos um caso onde, para estar alinhado com a lei do Senhor, o divórcio era necessário. Os homens de Israel precisaram se divorciar das mulheres das outras crenças. E lá em Mateus 19, nós temos aquele que é talvez o texto mais importante sobre isso, quando Jesus, passando pela região que Herodes vivia com a ex-mulher do seu irmão e era combatido por João Batista por causa disso, Jesus é indagado pelas autoridades judaicas se o homem pode dar carta de divórcio. E aí, se o homem pode se divorciar por qualquer motivo ou não. Vale salientar que na época de Jesus havia um debate entre duas escolas judaicas, de Shammai e Hillel, e um achava que o homem poderia se separar por qualquer motivo, se a mulher queimou a comida, se a mulher se ele achava a mulher feia, qualquer coisa desse tipo, ele poderia se separar. Já o outro achava que somente nas relações sexuais ilícitas. E então eles perguntam para Jesus se é possível, se é permitido a separação. E Jesus dá uma resposta muito firme, dizendo que Deus criou o casamento, dizendo que deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirão às à sua mulher e ambos serão uma só carne. Jesus disse, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Vale salientar aqui que o Deus uniu, não separe o homem, não se trata de que Deus escolheu os dois pombinhos e uniu. Não. Quando um homem e uma mulher decidem entrar no laço matrimonial e há ali a união e eles se tornam uma só carne, Deus sela isso como uma só carne. É um compromisso humano que Deus respeita. E Deus declara que se torna ali uma só carne. E aí os fariseus e os escribas perguntam, então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? E então Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, sim, divórcio é consequência da dureza do coração. E um crente genuíno no Senhor, ele jamais deveria buscar o divórcio, ele jamais deveria desejar o divórcio, porque esse é resultado de dureza do coração. Mas calma, porque então Jesus disse, olha, se não houver relação sexual ilícita, não é autorizado o divórcio. Mas aqui entra a primeira possibilidade, porque Jesus disse que quando existe a relação sexual ilícita, e aqui é a palavra grega porneia, e porneia é traduzida por prostituição, é traduzida por imoralidade, ela é traduzida por adultério. Então, quando você tem um casamento e um dos cônjuges tem uma relação sexual fora do casamento, quando a pessoa adultera, a pessoa se envolve com outra pessoa, nesse caso, a aliança do casamento foi rompida, a aliança do casamento foi desfeita, né? Então, se aquele que foi ofendido não quiser se manter casado, a Bíblia dá a entender que ele tem autorização para isso, né? A outra condição a gente acha em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 12 ao versículo 15, que ele vai falar que se o incrédulo deseja se apartar, então que se aparte. Nesses casos, o irmão ou a irmã não fica sujeito à escravidão. Ou seja, quando um crente está casado com um incrédulo e o incrédulo não tolera a sua fé, o incrédulo não tolera a sua vida e ele quer se apartar, o crente não fica sobre um jugo de escravidão, ou seja,
o laço matrimonial desfeito pelo incrédulo está de fato desfeito e o justo está livre para casar novamente. Sim, ele está livre porque ele não está debaixo do laço de escravidão. Agora, neste mesmo texto, algo que recentemente eu aprendi é que a Bíblia vai dizer que nestes casos o irmão não fica sujeito à escravidão. Então ele fala que se o descrente quer se apartar, que se aparte. E então ele diz, nestes casos, não é o único caso o abandono. Paulo parece mostrar que existem casos no qual o crente pode se divorciar. Todos eles têm a ver com o abandono. E por que você está fazendo isso? Você está passando pano? Você está dando um jeito de enfiar algo aí? Não, eu estou falando daquilo que você está imaginando. Nos casos de violência. Quando alguém age de violência ou quando alguém oprime outra pessoa. Veja, a Bíblia ela é muito clara sobre a posição, vamos colocar aqui majoritariamente no casamento, a violência ela acontece da parte do marido. O marido normalmente bate na esposa, né? Mas a Bíblia diz que o marido, em Efésios capítulo 5, o marido deve amar e cuidar da sua esposa como Cristo ama a igreja. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, o marido deve tratar a esposa com honra, caso contrário, até as suas orações serão interrompidas. Deus nos chama para defender os que sofrem opressão e não para oprimi-los. E no capítulo 7 mesmo, um pouquinho antes, ele disse, olha, se apartar, não se separe ou se reconcilie, porque parece que existem situações aonde se apartar, se separar, é uma questão de segurança. Existem casos onde submeter a pessoa a continuar casada se tornará uma destruição daquela pessoa. Eu sei que existe muito pregador contrário a isso, existe muita gente boa que ensina que vai ser contrário a isso, mas eu não tenho a coragem, irmão, de mandar alguém estar debaixo de um jugo de opressão. Isso não me parece neotestamentário, isso não me parece o evangelho da graça. Veja, eu não devo me separar porque está ruim a relação, eu não devo me separar porque o amor acabou. O amor nunca acaba. Nós devemos sempre fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas num caso onde uma pessoa está sendo oprimida, está sendo abandonada, está sendo relegada a uma condição de humilhação e até de falta de segurança e correndo risco de vida, obrigar uma pessoa a viver dentro dessa condição é cruel e não parece o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus mostra que se alguém se separa, não sendo por relações sexuais ilícitas e não sendo o abandono, ou seja, uma pessoa ímpia agindo contra o crente, nós não temos um motivo para o divórcio aqui, né? Aí talvez você possa dizer, mas olha, quando eu me converti, eu me separei por esses motivos tolos, mas eu não era crente. E aí? Não, quem está em Cristo é nova criatura. O que você fez na época de mundano pouco importa, não tem valor aqui. O que você fez quando não conhecia Jesus não tem importância. Agora, a gente tem que ter cuidado aqui, porque muita gente vai tentar colocar qualquer dificuldade no relacionamento como violência para poder se apartar. E não é assim, a gente está falando de casos extremos, né? Que são semelhantes a um abandono, são semelhantes a alguém abandonar o casamento. E, irmãos, não é forçar o texto dizer que alguém que agride outra pessoa já a abandonou em seu coração, já está com ela na casa por motivo de dominação e não de amor, quando na verdade nós deveríamos proteger e guardar, né? Então, se nós vemos estes pontos de divórcio, né, a relação sexual ilícita, o abandono e casos semelhantes a esse, a Bíblia dá a entender que aquele que se divorciou, ele está livre. Por exemplo, o texto de Jesus, lá de Mateus 19, ele diz assim, olha, se alguém se separar, a não ser por relação sexual ilícita, aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, se a pessoa repudiada não se separou por relação sexual ilícita e se envolver com outra pessoa, ela está cometendo adultério. Mas, se a pessoa repudiada se separou por causa de adultério,
Então, quem casa com ela não está cometendo adultério, porque o primeiro matrimônio acabou. Então, ela estaria livre para casar com quem quiser. Tanto a repudiada como aquele que repudiou, ou o repudiado, ou aquele que repudiou. E também, por exemplo, não, mas esse abandono aí eu acho mesmo, mais ou menos. Veja só, o cara abandona a esposa, ou a esposa abandona o marido, mais cedo ou mais tarde ele vai se envolver com outra pessoa. Ao se envolver com outra pessoa, ele comete a relação sexual ilícita e o crente está livre para casar com quem quiser. Né? E vai dizer que um homem violento, que agride a sua esposa, que oprime a sua esposa, é um homem fiel. É muito difícil, você concorda comigo? Então, o que a gente pode entender com tudo isso? O casamento é uma instituição de Deus. Deus criou o casamento. Mas existem situações em que o homem, por causa do pecado, por causa da sua maldade, por causa de suas fraquezas, torna a condição do casamento impossível. E aí algumas pessoas falam, não, mas mesmo que separou por relação sexual ilícita, mesmo que o descrente quis abandonar, então o crente deve ficar solteiro pro resto da vida. Irmãos, isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo não é assim. O divórcio, ele é triste, ele é odiado por Deus. Deus não quer o divórcio, Deus não deseja o divórcio de ninguém, mas o divórcio não é o pecado imperdoável, irmão. O divórcio não é o pecado para a morte, o divórcio não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu estou casado há mais de 20 anos, com muitos desafios, e não existe nada nesse mundo que me convença a me separar da minha mulher. Mas eu sei que nem todo mundo vive um casamento como o que eu vivo, onde somos dois crentes que temos nossos desafios, mas temos a nossa casa e lutamos pela nossa vida, lutamos contra as nossas fraquezas. Né? Muitas pessoas estão em condição de violência, muitas pessoas são traídas, humilhadas, muitas pessoas são abandonadas. Essas pessoas estão livres para casar com quem quiser. O casamento não foi feito para acabar, mas às vezes ele acaba. E Deus não está aqui para oprimir as pessoas. O evangelho não é a religião da opressão. Né? Paulo disse, se alguém não consegue se conter, ele deve se casar, porque é melhor casado que viver abrasado. A não ser se ele for divorciado. Se ele for divorciado, que se abrase. Não, não é assim. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós cremos no evangelho da graça, não no evangelho da condenação.